Eu quero, assim, eu vou deixar assim aberto. Você quer arriscar falar sobre o futuro do MongoDB? É Docker? Nossa, a pergunta ficou meio assim. Eu vou resumir, hein? Quer falar sobre o futuro do MongoDB? Você acha que assim ele vai rumar para o mundo mais containerizado? Ou você acha que vai permanecer por aí? Quer arriscar? Fala, quer arriscar? Aí a gente volta daqui 5 anos para ouvir a live de novo. Pois é. É bem arriscado a gente falar de futuro, né? Porque nossa área é um negócio que muda ainda Muito mais rápido. agora, tá mudando mais rápido ainda, né? Uhum. Eu costumo sempre dizer que a minha mãe queria que eu fosse médico e eu falava assim, pô, mas tem que estudar muito, tem que estudar direto, que não sei o quê, e olha a área que eu caí, né? Tudo bem, não vamos comparar a vida com chip, né? Mas ok, a gente está em constante mudança e aprendizado, né? Cara, mas olhando para o produto MongoDB, eu vejo uma linha muito grande do DB as a Service. Eles estão investindo muito no Atlas. No último MongoWorld presencial, que foi o ano passado, esse ano foi online por conta dessa coisa que a gente está vivendo, a gente viu que eles vão priorizar e vão fazer features e funcionalidades que vão estar disponíveis só para o MongoDB Atlas, né? Então você não vai no teu ambiente on-premise, você não vai conseguir usar. Por exemplo, eu posso citar um aqui que é o Full Text Search, que ele só está disponível para o MongoDB Atlas, porque ele usa o Lucene, enfim, então você vai conseguir só usar lá, né? E outra, tem o que eles oferecem de vantagem é que sempre vai sair primeiro para o Atlas e depois para o on-prem, né? Então eu vejo que essa é uma manobra. Quanto ao Docker, né? A gente tem, como eu falei, tem esses orquestradores, esses conectores já para o Kubernetes, né? É uma parceria muito forte que a Mongo tem com a Google também para fazer esse tipo de coisa. Então eu acredito que seja também uma linha ainda menor do que o DB as a Service, mas que num futuro talvez possa se igualar. Isso. Olha, o que eu acompanho, tá? Acho que tá todo mundo ou criando o próprio container, porque banco de dados tem esse lance de não ser stateless, que o Docker funciona bem. Database as a Service é um caminho bem interessante, é um futuro promissor. E o lance do Kubernetes, posso estar errado, não estou as reuniões executivas de todas as empresas do mundo, obviamente, é que como o Google está fazendo muito, gastando muito dinheiro com propaganda, eu não quero perder essa propaganda de graça. Então, eu dou suporte lá, porém, eu não sou prioridade. Então, por exemplo, se eu digo que eu dou suporte do Kubernetes, eu tenho propaganda da Red Hat, que está pesado nisso, tenho propaganda da IBM, tenho propaganda do Google, a própria Amazon está investindo pesado sobre isso. Porém, eu não vejo nenhum desses bancos de dados investindo pesado por questão de performance, né? Porque quem paga mais, quem paga suporte geralmente é o usuário pesado. E esse usuário Sim. pesado geralmente não usa o container Docker por esse problema de comunicação, volume, todo esse tipo de coisa, né? Eu vejo essa linha é mais pro desenvolvedor, né? Cara, tem até amigos aí que fazem artigos falando disso. O Docker. Cara, você instalar um Dockerzinho com tudo na sua máquina para usar ok, né? E isso eu vejo. Tem clientes que fazem toda a stack de desenvolvimento é isso aí. É no container, né? Não vou falar porque eu me enrolo para falar containerização. Enfim, mas eu acho que é um futuro. Né, A pra gente área de acaba desenvolvimento. caindo na mesma discussão, né, Leandro e Otávio, do as a service, porque às vezes o fato de eu usar um database as a service, não necessariamente ele está dentro de um Kubernetes ou alguma plataforma similar, não necessariamente ele está containerizado. Então, o conceito de database as a service também pode meio que se moldar, né, dependendo aí do que está por vir na evolução dos bancos. Cara, Justamente. eu tenho essa linha também, é o que eu tô acompanhando, né? Querendo ou não, por trabalhar na especificação de banco de dados não relacional, eu tenho que estar em reunião com vários tipos de banco. E alguém citou, né? Falou, o Cassandra, o Redis, o Mongo, todos eles têm um as a service. E são empresas grandes depositando dinheiro pra caramba em cima. E a configuração default para Docker, por exemplo, é uma configuração para você usar para o seu dev utilizar, né?
Geralmente não recomendo isso em produção. Pois é. Então, alguma coisa aí indica que a da série é um grande futuro. Agora até o Neo4j mesmo tá indo para... Já tem a sua própria nuvem para você testar lá, né? Enfim. Cara. A gente fala muito de banco de dados, má utilização, boa utilização, né? Que a gente falou muito da consistência aí. Agregadores. Você indica utilizar, quando utilizar, se utilizar? Cara, eu tenho um adesivo aqui bastante legal no meu note, que é Aggregate is the new find, né? Isso eu ganhei da engenheira-chefe da área do Aggregation Framework lá na MongoDB. Mas é uma frase que eu não concordo 100%. Eu colei o adesivo porque eu achei bacana. Eu acho que tem coisa que o find é muito mais performático, né? Só que tem coisa que com o find você não consegue fazer, né? Então, por exemplo, operações que num banco relacional você conseguiria fazer lá, sei lá, um sum, né? Eu quero somar valores aqui e agrupar por tal coluna, né? Isso você consegue fazer num select, né? Num SQL Server da vida. Já no MongoDB você não consegue fazer, você tem que usar uma função que é o aggregate, né? Um dos gaps do aggregate é justamente ele não conseguir utilizar todos os cores da sua máquina. Então, isso pode ser um problema se você está usando com recorrência. Só que tem coisa que você não consegue fazer sem ele, né? E uma das coisas também que saíram agora na versão 4.0 são as views materializadas. A gente não tinha view materializada no MongoDB até a versão 4.0. E eu só consigo montar uma view materializada através do aggregate. Então, são coisas que você vai precisar e eu recomendo muito que você conheça o Aggregation Framework, que é aí uma alternativa ao MapReduce, né? Então... Cara, eu já vi essa novela no Cassandra e não terminou muito bem, essas views materializadas, cara. Espero que dê sorte. O Aggregate não deu muito bem com o MongoDB, com essa questão de performance, né? O layout de armazenamento é bem diferente. E eu sinto que esse view materializado vai ser a mesma coisa do Cassandra, cara. Tem lá, usa pouquinho. Aquela empresa que eu esqueci o nome de novo vai falar mal pra caramba, porque o Jepsen não vai escalar e segue esse ciclo novamente, né? Esse é um dos pontos que eu acho muito... O ponto mais chave aí do Aggregation Framework é justamente essa questão de paralelismo, né? Que ele não consegue lidar uma única função de agregação, ele não consegue fazer isso, né? Mas vai ter coisa que você não vai ter como fugir. Você tem que ir e tem que entender, tem que saber como é que usar o Aggregation Framework também. Caraca, eu odeio ser a chata do painel, mas estamos aí na hora de fechamento e a gente gosta de sempre fechar com uma perguntinha. Quando não usar, no caso, o MongoDB? Ou você vai falar, usa para tudo? Vamos ver, conta pra gente. Olha, eu gosto, que nem eu falei no começo, eu sou apaixonado mesmo por MongoDB, eu gosto pra caramba. Eu não lembro de quando que eu pensei em alguma aplicação aí no mundo relacional em detrimento do Mongo, né? Mas eu também falei um pouquinho mais cedo sobre que ele não é a bala de prata, então você não pode usar ele para tudo. Ou, na verdade, você não precisa usar ele para tudo, né? Eu ainda continuo batendo ali na tecla de aplicações específicas, então... Cara, não use o MongoDB, por exemplo, em detrimento do Cassandra, se você precisa mesmo ter o throughput de escrita muito alto, né? Que nem eu falei, você pode shardear, mas, cara, nesse aspecto, comparado com o Cassandra, eu prefiro utilizar o Cassandra, né? Eu quero fazer cache de dados, né? Eu já vi muita gente querendo fazer o cache de dados no MongoDB. Porque o MongoDB tem uma história de engine in memory. Pô, mas você tem bancos de dados específicos para isso, que já rodam em memory por si só, você não precisa fazer nenhuma configuração, né? Então eu acho que você tem que ver qual é o que você tem que fazer e utilizar a ferramenta certa para isso, né?
De verdade, eu não tenho nenhum caso assim que eu possa cravar. Não use o MongoDB para isso. Mas com certeza existem vários aí no mercado, né? Por eu estar muito próximo, ser o que eu gosto de fazer e o que eu trabalho suportando os clientes, obviamente, tem hora que o cliente fala, estou usando o Mongo aqui, mas, cara, não está adequado. Vamos combinar uma outra stack aqui, vamos fazer com isso, né? Vamos fazer com aquilo, mas justamente, não tenho nenhum caso para cravar, não. Tá? E aí, assim, você está falando de casos técnicos, né? Mas a limitação de conhecimento da equipe com NoSQL pode ser uma barreira ou você acha que a curva de aprendizado é rápida? Justamente, pode ser uma pequena barreira, né? Principalmente por paradigma. Se você vem do relacional, e é o que eu vejo aí por aí, é você pegar o seu modelo relacional e transformar em coleções, as suas tabelas em coleções do MongoDB. Isso pode ser um problema. Agora, se a tua equipe está disposta a quebrar esse paradigma e aprender certinho como se usa o MongoDB, eu acho que isso tende a não ser, né? Mas tem ferramentas, por exemplo, que você escreve um TSQL ou um SQL ANSI e ele traduz para consultas no MongoDB. Cara, é uma coisa que eu não recomendo. Se você está usando uma coisa nova, aprenda como trabalhar com essa coisa nova, né? Aprender, você mata a nova geração todinha, né, cara? Mas, enfim.